caros amigos, trabalhadores da casa do tio Armindo, congratulações aos amigos do Raciocínio Espírita e nosso agradecimento por estarmos aqui participando dessa reflexão tão importante sobre a melancolia hoje, no dia 4 de março de 2021, às 19 horas, numa quinta-feira. Nós estamos ainda atravessando um momento crucial dessa pandemia causada pelo Covid-19. E a pandemia está agravando o fato de que pessoas, antes sem sintoma de tristeza, passem a ficar melancólicos e outros que já estavam tristes se tornem depressivos. Nós sabemos hoje que a depressão é uma das causas principais do suicídio. Então, nós iremos fazer aqui uma reflexão sobre o tema melancolia pela perspectiva da ciência e da espiritualidade. Vamos fazer uma interface dos conhecimentos trazidos tanto pela ciência como trazido pela espiritualidade. A palavra melancolia, no passado, ela tinha o mesmo sentido que depressão. A palavra depressão, como qualquer uma outra, se você analisar ela isoladamente, ela comporta muitos significados. Se eu disser que existe depressão no solo, a pessoa tem um entendimento. Se você ouvir que uma nação pode entrar em depressão, você vai ter outro entendimento. Então, quando expomos um assunto, para que ele fique claro, nós devemos explicar na visão científica, ou à luz do espiritismo, tal assunto é tratado dessa forma. Aí nós iniciaremos perguntando o que é realmente a melancolia na visão científica e o que vem a ser a melancolia à luz do espiritismo. Com o conhecimento que nós já adquirimos, tanto pelo viés científico quanto pelo religioso, já se entende que a melancolia pode ter várias causas e ela pode se manifestar de várias formas. A ciência já classifica a melancolia como patológica, como individual, como coletiva, como bipolar, depressão espiritual e depressão obsessiva. No decorrer da nossa explanação, nós iremos detalhar esse tipo de melancolia. Então, já se sabe que a depressão é uma doença de múltiplas causas e precisa de uma abordagem múltipla, tanto no diagnóstico como no seu tratamento. E os profissionais clínicos, os psiquiatras e os psicólogos são os que se dedicam a essa área. Uma vaga tristeza que se apodera no nosso íntimo, quase de uma maneira imperceptível, e leva a pessoa a considerar amarga a existência. Se não é combatida no início,
ela pode desencadear estado de angústia profunda e evolui para a depressão. Agora, esse abatimento se revela muitas vezes, às vezes através de pequenos contratempos do nosso cotidiano, coisas simples, corriqueiras, que nos acontecem e assumem cores mais escuras do que a realidade. Nós levamos mais a sério do que o que deveria. Por exemplo, ouvir uma repreensão de alguém, tirar uma nota baixa na escola, desentender-se com familiares. Qualquer motivo acaba desencadeando esse estado de melancolia, que, diga-se de passagem, ele precisa ser combatido. Uma das maneiras de nós identificarmos a melancolia é a gente identificar o agente causador o mais rápido possível, atacar o problema na raiz e solucioná-lo. Aos primeiros sinais de melancolia, pode-se usar alguns antídotos que os psicólogos e os psiquiatras aconselham. Por exemplo, sair da rotina, fazer algo diferente, que a pessoa às vezes desejava fazer há muito tempo, mas nunca teve a oportunidade de fazer. Dedicar-se a dar alegria a alguém, sem exigir nada em troca. Adquirir novos conhecimentos, novas leituras, novas amizades. Do ponto de vista médico, a depressão é vista como um déficit de determinada substância no cérebro físico. Então, o tratamento pode ser, o tratamento que eles empregam para a depressão depende do estágio da doença, porque o paciente pode estar na fase leve, na fase moderada, na fase grave ou na fase severa da doença. E dependendo do estado, se utilizam psicoterapia, que é o tratamento medicamentoso, um antidepressivo, e também pode se utilizar em complemento ao tratamento espiritual. Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele nos remeteu à teoria dos 4 humores. Quais eram eles? A bilis amarela, a bilis negra, o plasma e o fleuma. Então, a saúde nossa, por essa teoria científica, dependia do equilíbrio da produção desses 4 humores. As pessoas de luto, naquela época, apresentavam esse sintoma de tristeza e fisicamente produziam excesso de bile negra. Daí o nome, porque melano significa bile negra e colia excesso. Por isso, melancolia. Agora, a ciência entende que o ser humano é multifacetado e por isso tratar essa enfermidade não tem sido simples. Na época de Freud, por exemplo, que foi o criador da psicanálise, a neurologia e a psiquiatria andavam juntas. Depois foi que a psicologia ganhou seu campo próprio. Naquela época não se fazia ideia de que nós somos espírito e um corpo físico. Não se tinha ideia de que as doenças e a dor física interferiam na nossa psique. Muito menos que as emoções mal trabalhadas poderiam interferir no nosso corpo físico. Então, o espiritismo, sem confrontar o conhecimento científico, veio dar a sua contribuição. Mesmo a ciência convencional,
elencando causas genéticas, elencando o ambiente, elencando o estresse como causadores da melancolia, a doutrina esclarece que o espírito, ao preparar para reencarnar, ele imprime no seu futuro programa genético todas as predisposições para reparar suas faltas nessa encarnação. Na época de Freud, já se procurou separar o luto da melancolia. Nós sabemos que a melancolia ela pode ser causada por várias perdas, por saudade da pátria, por perda de um emprego, até por perda de uma posição social. Tem perdas objetivas e perdas subjetivas. Mesmo no caso da pessoa que diz assim, eu perdi um filho, perdi um marido, perdi um pai, os psicólogos dizem que esse tipo de perda representa essa parte de mim que vai no sentido de esvaziar, se eu me esvaziasse. É um casamento que não aconteceu e eu fico com aquele vazio daquela coisa que poderia acontecer e não aconteceu. Então existem melancolias que são consideradas boas também, como lembrança de tempo que nós julgamos bons e que não voltam mais. O pessoal chama isso de melancolia da saudade. O Espiritismo, como ele trata nosso corpo biológico como um instrumento do espírito, admite que a melancolia profunda pode estar no perispírito. E aí os sintomas passam para o corpo somático, para o corpo físico. Por isso essa nossa abordagem que nós estamos fazendo aqui não se prende apenas ao corpo físico. Sabe-se também que a melancolia ela pode ser transmitida pela hereditariedade, mas isso é devido a processos expiatórios. Nós vamos também desenvolver isso aqui no decorrer da nossa explanação. Agora, infelizmente, a ciência materialista pouco pode fazer, a não ser minimizar os sintomas do doente, para que ele possa conviver socialmente. No nosso nível evolutivo, nesse planeta de prova de expiações, toda perda de bem, toda perda de prazer provoca nostalgia. Então, as pessoas se sentem abatidas e pode parecer para ela que a vida é pesada demais. Jesus já nos tinha advertido: eu venci o mundo e vós podeis vencer, significando que nós estamos equipados para isso. Quem aqui, nesse planeta, independentemente do status, você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser poderoso, humilde, se você não tiver sentido nostalgia, uma hora você vai sentir. Porque as aflições fazem parte desse nosso processo evolutivo. Agora, a gente deve ficar atento e combater esse estado de alma na hora que ele nasce. Se nós pesquisarmos no dicionário, nós vamos encontrar que melancolia é só uma tristeza profunda e prolongada. A Joana de Ângeles, em obras psicografadas por Divaldo, ela nos diz que nós podemos dar a essa sensação de tristeza o nome de melancolia, que é diferente de depressão, porque a melancolia é um estado momentâneo. Agora, a depressão, ela é um abatimento físico. Ela tira do sujeito a possibilidade de ver e de viver e de sentir a vida. Não é porque a ocorrência da melancolia nesse planeta é natural que nós vamos
permanecer na tristeza. É necessário a compreensão do que a gente está sentindo. Essa compreensão é que vai impulsionar o nosso crescimento através da reforma íntima. Se eu me amo, eu cuido de mim. O ruim é quando eu perco a capacidade de me amar. Eu vou perdendo a capacidade de caminhar, de cuidar de mim, de me alimentar, de descansar convenientemente. Falta de coragem e falta de fé, nunca. As dificuldades externas só estão aí para disparar a potencialidade que nós temos dentro da gente. Joana diz que a melancolia pode vir se tornar depressão, porque na nossa psique nós trazemos todas as dificuldades de encarnações passadas. E como nós temos a lei divina na nossa consciência, a gente fica inconscientemente querendo reparar os erros que nós cometemos em encarnações passadas. Ao reencarnar também, nós deixamos no plano espiritual irmãos que são muito queridos, que são pertencentes à nossa família espiritual, que é maior do que essa família nossa, e que não estarão conosco aqui nesse processo missionário aqui na Terra. Não estão encarnados aqui, eles estão no outro plano. Então, na ausência dessas pessoas, entes que ficaram no plano espiritual, isso aí gera essa saudade que ocasiona esse estado de melancolia em nós, e nós não sabemos. Então, esse contexto da nossa abordagem vai além do corpo físico que vocês estão observando. No passado, se usou o termo melancolia como sinônimo de depressão, mas não é. Às vezes, nós nos sentimos melancólicos e não sabemos por quê. As pessoas dizem assim: eu queria sumir. Eu queria sumir. A vida para mim não tem mais importância. É a busca de uma liberdade que o espírito não encontra aqui encarnado. Sente a vida pesada, cai num desânimo e faz o corpo físico sofrer. A nossa vontade terá que ser movimentada para a gente sair desse estado. Será que nós viemos aqui para sofrer? Será que esse planeta aqui é um vale de lágrimas? Pensar assim é um misticismo exagerado. Adotar uma postura de revolta também não é recomendado. Todos nós temos uma missão nesse planeta. Quer você acredite ou não, muito de nós dependemos da nossa missão na família, na sociedade, para a gente evoluir. Nós temos algo a fazer aqui. Essa é uma das muitas encarnações que já tivemos e que ainda teremos. A vida é uma, mas a encarnação são inúmeras. Então, tanto as amarguras como o estado de paz são construídos aqui no nosso íntimo. Essa tristeza ela deve ser conduzida de forma a nos levar a fazer uma reflexão e não se desinteressar pela vida. Se a dor faz parte dessa encarnação, então todos irão passar por isso. Viktor Frankl escreveu um livro, A Busca do Sentido. Viktor Frankl era austríaco e ele, pouco tempo depois de casado, ele foi preso pelos alemães e levado para campos de concentração. Ele esteve em 4 campos de concentração. Inferno. Ele
colocou um objetivo à frente dele. Ele colocou um sentido para a vida dele. Ele queria sair daquele campo de concentração para rever a esposa. Ele queria sair daquele campo de concentração para mostrar à humanidade o que havia se passado ali. Então, ele começou a ver além daquele momento. Ele criou um objetivo de vida à frente. Aí o sofrimento para ele passou a ser suportável. E ele sobreviveu ao campo de concentração. Escreveu um livro intitulado A Busca do Sentido. Nietzsche diz que quem tem o que para viver encontra o caminho para atravessar o deserto. Tudo pode ser tirado da gente. Só não pode tirar da gente a nossa atitude. O que importa é como você vê o fato e o que você faz com o fato. Às vezes, nos queixamos de uma dor na perna, mas nos consolamos quando vemos outros se queixarem porque não têm pernas. Leon Denis dizia que tudo nesse mundo sofre. Nós tendemos a achar que os outros estão sempre bem, mas não é assim. Todos aqui estão sujeitos às aflições, dores e sofrimentos são desafios espirituais. Às vezes, o que consideramos uma derrota é, na realidade, uma vitória ascensional enorme. Então, observando a dificuldade do próximo, nós conseguimos compreender que não estamos sozinhos nesse mundo de provas e expiações e que, observando a vida dos outros, nossas dores se tornam proporcionalmente menores. Chico Xavier disse certa vez, quando a tristeza ameaçava ele, Emmanuel recomendava ele deixar o que ele estava fazendo e ir para a periferia para efetuar uma demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com aqueles irmãos sofridos, Chico voltava para casa, dizia ele, com vergonha dele mesmo. Melancolia é um fenômeno natural que atinge a todo mundo, mesmo as que vivem em extraordinário momento de alegria. Não são poucas as pessoas que possuem preciosos recursos financeiros, triunfos sociais, políticos, artísticos e pessoais e experimentam vazio e solidão existencial. Pergunta-se sempre, quando é que eu sei que eu estou triste ou com depressão? Os psicólogos, psiquiatras dizem que quando a tristeza persistir por mais de 2 semanas, acompanhada desses sintomas, e eles enumeram os sintomas: perda de sono, alteração no apetite, perda de fome, medo, inquietação, alteração de humor, aí a pessoa já pode se considerar com depressão. Mas existem fatores que chamam de predisponentes, são fatores que ajudam a nós entrarmos nesse estado de melancolia e depressão. A ociosidade, que nós devemos evitar. Fatores genéticos já é mais difícil, mas a preguiça, a falta de oração,
e o trabalho de reforma íntima. Nós não devemos cultivar a tristeza. A gente deve entender ela como um fenômeno psicológico e que é transitório. E a partir daí nós vamos despertar e valorizar os tesouros morais e espirituais. Quando você se observar à beira de um desânimo, ore pedindo a Deus para vencer. Faça algo de bom, além do cansaço em que você se veja. Agora mesmo eu estava assistindo uma propaganda em que o jovem vem cansado do trabalho, pega um ônibus cheio, depois vaga um lugar e ele cede o lugar para o idoso. Quer dizer, ele estava cansado, mas ele cedeu o lugar. Existe o cansaço físico, mas olha o ganho psíquico que ele tem. Leia uma página edificante. Muita leitura auxilia o nosso raciocínio para a gente mudar as ideias, para a gente colocar ideias mais construtivas na nossa mente. Tente contato com pessoas, mas pessoas cuja conversação melhora o clima espiritual, porque tem pessoas que não adianta. Procure um ambiente no qual seja possível ouvir palavras, instruções que lhes enobreçam os pensamentos. Preste favor a um enfermo, principalmente aqueles que atravessam dificuldades maiores do que as nossas. O Espiritismo, definindo o espírito como a essência do próprio ser, ele explica a depressão como uma doença espiritual. Portanto, quem não acredita no espírito ou ainda tem pouco conhecimento sobre a natureza da melancolia, não está em condição de conhecer-lhes a causa e muito menos de tratá-la. Como é que você vai tratar se você não acredita em espírito? Então, o corpo físico funciona apenas como uma esponja. O Dr. Décio Landoli fala muito sobre isso, sugando a enfermidade do perispírito. A gente precisa da aliança entre a ciência e a religião. Einstein falava muito isso. O centro espírita não pode fazer sozinho um diagnóstico. Ele precisa da medicina. O centro espiritual não substitui o médico. O espiritismo, ele apresenta um conjunto de recursos, começando por esclarecer o paciente, a fim de que ele adquira a consciência. Ele veja a responsabilidade dele e ele se disponha a se recuperar com esforço próprio. A pessoa não pode transferir para outro aquilo que ela deve fazer, que ela tem que fazer. A doutrina nos traz uma outra perspectiva da melancolia. O espiritismo dá a contribuição e não confronta a ciência. Através da ciência dos espíritos, nós passamos a nos inteirar que na outra encarnação, nas outras, nós colecionamos histórias, nós fizemos um patrimônio num ambiente em que fazer aquelas coisas, às vezes até era legítimo, mas para a lei divina e para a nossa consciência não era. A gente não pode deletar o nosso passado. Ele agora aparece como incômodo e nos força a fazer uma calibragem e tomarmos novas atitudes à luz dos ensinamentos do Cristo. Agora eu fico pensando, como não olhar
essa doença pela perspectiva do espírito. A doutrina traz uma ponte e aponta relações de causa e efeito que a ciência não tem encontrado a nível de detecção através dos métodos convencionais. Nós precisamos nos entender como pessoa. Não há efeito sem causa. Essa amargura ela não vem de fora para dentro da gente, ela vem de dentro para a gente. Se a gente não entender isso, não vai entender o que se passa com a gente. Se eu não valorizar o que eu sou, eu jamais vou conseguir compreender o que se passa comigo. Naturalmente, nós somos levados a fazer uma transferência psicológica, culpando os outros e as situações pelos nossos problemas. É muito comum isso. Eu reagi assim porque Antônio fez isso comigo. Eu me sinto triste porque meu casamento não está bom. Estou assim porque eu tenho um filho problemático. Então a gente se coloca como vítima, ao invés de perguntar a si mesmo: o que eu posso fazer para sair dessa conjuntura? Quando a tristeza vem e eu identifico a origem dela, tudo bem, eu posso trabalhar nisso. Quando eu não identifico a origem, está lá atrás, eu também posso trabalhar. Deus não nos colocou aqui para sofrer. Ele não nos quer mal. Agora, só ao longo da lei da reencarnação, nós podemos dar explicação de melancolia que não tem relação com a nossa vida presente. Eles usam muito o termo tristeza construtiva e tristeza destrutiva. A construtiva: se eu prejudiquei alguém, a mim mesmo ou ao ambiente. Alguns autores e algumas obras, se eu prejudiquei a mim, ao próximo e a Deus. Outros colocam: se eu prejudiquei alguém, a mim mesmo ou ao ambiente. Estou triste sobre como agir. Aí eu procuro consertar, refazer o começo e avançar. Um espírito que reencarna não é uma página em branco, não é uma mala vazia. Ela já tem Deus, tem seus conteúdos. Vejamos crianças pintando, tocando, falando línguas estrangeiras. No instante eu recebi um vídeo de uma criança, parece com 8 anos, tocando igual a Beethoven, tocando piano igual a Beethoven. Então, esse espírito que reencarnou não é uma página em branco, não. É um espírito que vem trazendo construções de outra encarnação. Se a melancolia veio por causas atuais, nós temos como trabalhar. Se veio por causas anteriores, também. Agora, a tristeza destrutiva, que a pessoa se veste num luto, e o luto sadio ele tem um tempo para durar. Esse luto passa esse tempo permitido para a durabilidade dele. Nós temos de ter a coragem de nos auto-enfrentar, porque não se negocia com a consciência. Ou eu tenho um testemunho de fé, ou não tenho. Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado. Por que eu vou seguir a melancolia, se não é para segui-lo? É para seguir Jesus. Existem pessoas que ficam cultivando o vitimismo, se lamentando, criticando, dramatizando. Tudo bem que nós aspiramos à felicidade,
Mas qual a felicidade? A real felicidade não é desse mundo. Muitas vezes a gente entende liberdade como libertinagem. A espiritualidade nos adverte para resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a nossa vontade. As aspirações ao mundo melhor é inata a todos os homens. Mas nós precisamos olhar a vida como espírito imortal. Tudo que passamos aqui é transitório. Se nós nos focarmos na vida futura, se nós crermos na nossa imortalidade, se nós temos a convicção de que estamos aqui para mais uma temporada, fica mais leve o fardo. Vinde a mim, que meu fardo é leve. Essas aflições são de curta duração. Não é desejando as coisas do mundo e focado nas coisas do mundo material que nós iremos resolver a melancolia. Eu sempre penso nos exemplos tipo Michael Jackson, que não se conformava com a cor da pele, fazia cirurgia para afinar o nariz, esbranquiçava a pele. Uma pessoa com a voz daquela, com a fama que ele tinha, com a fortuna que ele tinha. Whitney Houston, com aquela voz, se lembra da voz de Whitney Houston? Morreu numa bacia tomando droga. Elvis Presley, eu não sei se você se lembra daquele filme Scarface, todo dia eu estava assistindo, um filme muito violento sobre tráfico de droga, e a mulher dele dizia assim: eu não aguento mais, vocês só falam sobre dinheiro, sobre droga, e ela se drogando, com uma fortuna na mão, e pobre, uma fortuna na mão, e pobre. A medicina é um recurso que a espiritualidade colocou à nossa disposição e é para ser utilizado. O espiritismo vem caminhando e procurando contribuir com a ciência. O indivíduo que foge da sua tristeza está fugindo de si mesmo. Às vezes, estamos esperando de Deus missões grandiosas e não observamos que a espiritualidade nos confiou pequenas missões. Missão de ser pai, missão de ser mãe, missão de ser irmão, missão de ser professor, trabalhador em qualquer área, de ser social. Então devemos brilhar a nossa luz na nossa profissão, na nossa família, na nossa religião. Viver em família, viver em sociedade, nesse planeta, são provações para nós. Se não olharmos a vida com um olhar de espírito, fica realmente complicado. Tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser. Estamos tendo lições com Jesus, mas vem as provas e nós vamos acumulando conhecimento. O aluno não deve se rebelar contra o professor ou contra a escola, mas continuar estudando e aprendendo. Joana nos diz que nesse transtorno psicológico encontra uma insatisfação do ser com ele mesmo. Se ficarmos atentos, podemos perceber que felicidade, prazer e alegria baseada em futilidades, busca para satisfazer apenas o sensorial, o mundo externo de nós. Com certeza,
em pouco tempo, nós vamos esbarrar no vazio e vamos gerar melancolia. O que é perene não é o material, mas sim o abstrato e o espiritual realizado dentro de cada um de nós. Outro dia alguém me disse: você pode ganhar na loteria hoje, sozinho. Daqui a 3 anos eu vou lhe perguntar se você lá, depois de 3 anos, está sendo mais feliz do que o que você era hoje. A felicidade nossa não está fora de nós, está dentro de nós. Então, o perispírito é o elo de união entre o espírito e o corpo físico. A doença, ela está no perispírito. A tristeza persistente evidencia alguns sintomas, como perda de sono, alteração do apetite, nós falamos lá no início, o medo. O corpo físico passa a sofrer. Como resolver? Assistência médica, psicoterapia e medicamentos. O amparo espiritual é prece, passe, doutrinação, evangeloterapia e fazer caridade. Essas insatisfações existem para nós nos conscientizarmos de nossas imperfeições e para que busquemos a Deus. A origem de tudo isso é o orgulho, que nós devemos domá-lo e nos vincular a Deus. Nós, inconscientemente, não estamos satisfeitos com a nossa ignorância, a nossa inferioridade. Como é que a gente vai fazer brilhar a luz? Se não buscando o auxílio da espiritualidade. E só para concluir, a melancolia está diretamente ligada ao estado de espírito. Está ligado à solidão, o ócio. Então a solução é não ser solitário, nem ser ocioso. Se for ocioso, não seja solitário. Se for solitário, não seja ocioso. Todos temos algo a desempenhar, seja junto à família, seja junto à coletividade. Então, meus amigos, é essa mensagem que nós gostaríamos de deixar para todos os amigos do Raciocínio Espírita e os trabalhadores da casa de Tio Armindo e os internautas que estiverem acompanhando essa nossa reflexão e estejam se sentindo melancólicos. Que Deus nos abençoe e uma boa noite para todos.